Olá, meus irmãos e minhas irmãs da humanidade. Eu sou o pastor Luiz Borges, o pregador do Evangelho segundo o universalismo. Esse vídeo que eu estou gravando agora faz parte do programa Posso Falar? Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Hoje o meu tema é muitíssimo importante também. É um tema meio polêmico e é um tema muito interessante. Eu vou falar sobre briga entre os cristãos. Pode? Nós vivemos dias em que hoje existe uma briga, mas muita briga entre os cristãos. Começando da parte de cima, da liderança. Nós vemos na internet, nos vídeos e em jornais uma confusão generalizada, um verdadeiro UFC religioso. Isso também envolve a parte dos leigos, pessoas que, por serem de igrejas diferentes, não se dão, existe uma divisão muito grande, uma incompreensão muito grande, justamente agora que o Brasil passa uma dificuldade muito grande também, uma situação muito difícil, e a igreja precisava estar em muita comunhão, em muita união para orar a Deus, Deus ouvir as nossas orações, porque o Brasil precisa da igreja, da intercessão da igreja, precisa das nossas orações. Aliás, não só o Brasil, o mundo inteiro. E justamente agora é tempo de união, é tempo de confraternização, não é tempo de divisão, não é tempo de agressividade, não é tempo de ofensa, não é tempo de briga, também não é tempo de ódio, é tempo de amor, é tempo de união. E por isso que me despertou para falar rapidamente a respeito desse assunto, briga entre os cristãos. Os irmãos sabem, os que estão me ouvindo sabem, todo mundo sabe que eu estou falando a verdade. Olhe em volta de nós como está a situação. É briga para lá, é briga para cá, é divisão para lá, é divisão para cá. Irmãos que passam perto de outros irmãos, né, e nem se cumprimentam porque não são da mesma denominação, são de igrejas diferentes. Então o momento é esse. Agora voltando para a palavra de Deus. O que diz a palavra a respeito desse assunto? Eu encontro aqui no Salmo 133, versículo 1, a Bíblia dizendo assim: ó, quão bom e quão pacífico é que os irmãos vivam em união. Então a palavra de Deus nos recomenda que nós, como cristãos, temos que viver não em divisão, não em briga, não em julgamento, não condenando. É anticristo para lá, é falso profeta para cá, é besta para lá, é herege para cá, é tanta condenação. E, no entanto, a Bíblia diz que nós temos que viver em união. Quão bom e quão pacífico é que os irmãos vivam em união. Se somos irmãos, porque o que nos faz irmãos é Cristo, o que nos faz irmãos é Deus, não são denominações religiosas. Não, absolutamente. O que nos faz irmanados é Cristo, é Deus. Então, quão bom e quão suave, quão bom e quão pacífico é que os irmãos vivem em união, é o que nos recomenda a palavra de Deus. Agora, para que exista a união, precisa existir o quê? Precisa existir o amor. Está faltando amor, porque se fala muito em amor, prega-se muito em amor, canta muito sobre o amor, mas na prática está faltando o amor. Porque se houvesse amor, nós teríamos união. Porque a Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 14, e sobre tudo isto revestir-vos do amor. E sobre tudo isto revestir-vos do amor, que é o perfeito vínculo de união. Então, está faltando o amor, porque se nós nos revestimos do amor, ele vai nos unir uns aos outros, e assim estaremos irmanados,
prontos para cumprir a nossa missão neste mundo, que é propagar o evangelho da união, da confraternização, do amor, da bondade, do perdão e da misericórdia. Por isso, irmãos, venho falar com vocês a respeito desse assunto. Outra coisa também, outro texto que eu gostaria de destacar nesse assunto é o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz o apóstolo aqui: porque toda a lei de Deus se cumpre em uma só palavra, a saber, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então, toda a lei de Deus se cumpre em uma só palavra, a saber, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos viver nos mordendo, nos devorando, com palavras agressivas, condenatórias. Não, nós temos que viver com palavras pacíficas, palavras de amor, palavras de confraternização, palavras de união, palavras que edificam a nossa fé, fortalece a nossa fé nesse mundo tão conturbado, tão cheio de problemas e dificuldades, não é verdade? Então é isso. Então o conselho apostólico aqui é esse, porque toda a lei de Deus se cumpre em uma só palavra, a saber, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, em João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vos ameis uns aos outros, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nisto, o sinal identificador do verdadeiro cristão, o sinal identificador do verdadeiro discípulo de Jesus, é o amor. Então nós precisamos despertar e não só falar, mas praticarmos esse amor que Jesus aqui nos ordenou. E nisto é a identificação: saberão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Que Deus nos abençoe e que possamos viver o amor. Por isso eu sou pregador do Evangelho segundo o universalismo, porque não é o Evangelho da divisão, não é o Evangelho da confusão, não é o Evangelho da briga, mas é o Evangelho do amor, o Evangelho da unificação. Que Deus te abençoe e que essas palavras possam tocar os seus corações e pelo Espírito Santo ele possa confirmar essas palavras em vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.